Graça e paz, meus irmãos. Diferente dos primeiros dias que nós trouxemos louvores, eu gostaria de pensar com os irmãos hoje sobre um assunto de muita importância. Eu não sei quantos já pararam para pensar sobre a questão, aquele primeiro verso lá na criação, quando Deus ele criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu tenho pensado sobre isso e pesquisado bastante sobre isso, e eu queria trazer para vocês porque eu achei realmente muito importante, eu achei muito proveitoso, muito rico. E eu queria primeiro começar com um texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 45 em diante, que diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Bom, o primeiro Adão, você conhece, lá no início, quando foi criado o homem, Deus criou, mas que último Adão é esse que esse texto está falando, de que o apóstolo Paulo está falando? E nós vimos logo em João 10, verso 10, que o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Então nós vimos aqui, já de antemão, que Jesus ele se apresenta como alguém que vivifica, que traz vida àquilo que está morto. E nós vamos adiante, você vai perceber que esse último Adão está se referindo a Jesus. O verso 46 ainda de Coríntios diz assim: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. E aqui está se referindo àquele que veio à terra, porque Jesus existe desde sempre. Jesus é eterno. Jesus estava no princípio. Jesus é sempre. Então, aqui está dizendo aquele que veio primeiro à terra. Então, o primeiro Adão, o homem natural, ele veio primeiro, depois o espiritual. O verso 47 diz o seguinte: o primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem do céu. Isso aqui está claro, o homem foi criado do pó da terra e Jesus entrou pela porta, claro, por intermédio da mulher, não tinha como vir outra coisa, porque ele não é ladrão nem salteador, ele veio pela porta a este mundo, mas por concepção através do Espírito Santo de Deus, foi com participação do Espírito Santo de Deus, por isso ele é o homem espiritual. O verso 48 diz: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Isso aqui, meus irmãos, é uma revelação poderosíssima, porque quando aqui o texto do apóstolo Paulo em Coríntios fala-se que os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu semelhantes ao homem celestial. Aqui ele já está mostrando que, na verdade, aquele que nasceu de novo, como ele diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aqui ele está dizendo que aquele que é do céu, ele é semelhante ao homem espiritual, aquele que foi gerado de Cristo, do homem espiritual. Então, no verso 49 segue: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Meus irmãos, essa questão da imagem que nós estamos tratando aqui, a imagem de Deus, ela é uma revelação tremenda. E você vai ver logo, agora eu vou ler sim, Gênesis 1, verso 26, na criação, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui nós vimos que Deus criou a semelhança dele. Mas se lá em João 5,24 diz que Deus é espírito, como é que nós fomos criados à imagem de um espírito? O espírito não tem imagem.
Então, nós chegamos à conclusão aqui, já que o Espírito ele não projeta uma sombra, o texto ele não está se referindo a uma imagem física, mas o texto está se referindo sobre uma outra questão que nós vamos continuar lendo para podermos entender. Adão, na verdade, só para a gente ficar, para entender um pouquinho mais, ele foi criado, meus irmãos, para ser um protótipo, um cabeça de raça. Então, como ele pecou, ele gerou filhos conforme aquilo que ele era. E Deus, na verdade, ele estabeleceu uma lei. E você vai ver lá, vai ver também em Gênesis 1, verso 24, esta lei que diz assim: disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Então, nisso aqui também estava incluso o homem. A ave produziu aves, né? Os peixes produziram peixes, os homens produziram homens, mas a sua imagem, não a imagem física apenas. Claro que nós somos como Adão, físico, temos todas as proteínas, temos todas todo o ser que Adão ele tinha, não é? Toda a química que Adão tinha no seu corpo, nos produtos químicos do pó da terra. Mas em relação à imagem, é isso que nós queremos trazer para os irmãos e para a gente refletir nesta mensagem. Adão, ele gera filhos não com uma imagem de Deus, o qual ele foi criado para gerar, mas com uma imagem pecaminosa. Quando ele pecou, ele fez isso, ele gerou homens e mulheres pecadores também, como ele. E aqui cabe uma pergunta: será que todos, inclusive as crianças, nascem também em pecado, a despeito de alguns acharem que a criança não tem pecado? Mas o Salmo 51, verso 4 diz assim, o salmista: só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então o salmista aqui responde: nós fomos gerados em pecados e nascemos em pecado. Não é? Então, quando a Bíblia fala sobre a imagem de Deus, que Deus criou o homem à sua imagem, se Deus é espírito, não se trata de uma imagem física. Efésios 1, verso 4 diz: porque Deus nos escolheu, veja bem, irmãos, nele antes da criação do mundo. Sabe quando Deus nos escolheu? Antes de criar todas as coisas. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então aí está a imagem pela qual Adão foi criado. E para que ele também reproduzisse. Foi uma imagem irrepreensível, santa, como Deus é santo. Então a imagem, ela não significa uma semelhança física, mas ela designa a natureza de Cristo como exata manifestação do Deus invisível. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas certificando-se mais uma vez que o Senhor é Espírito. Bem, mas o homem pecou, o homem se afastou, o homem foi, como Adão, ele multiplicou esse pecado. Fica por aí? Na verdade, não. A Bíblia, ela mostra, lá em Romanos 5, que, verso 17, que se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Então, o pecado entrou, o homem tornou-se pecador, mas assim, veio por intermédio de um homem, sim. A Bíblia, ela testifica isso. Bastou uma transgressão para que todos nós fôssemos reproduzindo a mesma coisa que Adão ele fez. Mas no verso 18, aqui ainda de Romanos capítulo 5, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também
um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então nós não precisamos ficar tristes, desesperados por causa do pecado, porque Jesus, ele veio e mudou toda essa situação. Por causa dele, nós somos justificados, nós fomos tornados justos e santos por intermédio de Jesus. E o que Jesus fez para que isso acontecesse? Bem, nós vemos lá em Hebreus 9, verso 22, o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, aí nós que estávamos contaminados por causa do pecado, nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. O mais maravilhoso de tudo isso, irmãos, é que a despeito do homem ter pecado, não é, de tudo que ele fez, Deus, ele já tinha um plano muito antes. Nós vimos que nós fomos criados para a santificação, né, para sermos santos, antes mesmo da criação do mundo. E quando nós vimos lá em Gênesis, por exemplo, a sentença de Deus sobre Satanás, que ele diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso significa que desde o início Deus já tinha um plano. Ele sabia que o homem ia pecar, ele sabia que o homem seria condenado, mas ao mesmo tempo, pela graça do Senhor, ele já preparou uma solução. Isso não foi remendo, isso não foi um plano B. Isso já foi planejado desde o início para que nós pudéssemos decidir, querer servir ao nosso Deus. E nós vimos aqui que Jesus resgata a imagem de Deus para nós, os que creem. Então diz assim, 1 Coríntios 15, eu vou repetir, né, aquilo que já foi dito lá em cima, no início da mensagem: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, irmãos, nós agora decidimos se nós queremos ter a imagem de Adão ou a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E fecho aqui com o último versículo dizendo lá em Romanos 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então você percebe aqui que, a despeito de todo o pecado que o mundo ele comete, que esse cosmos, esse sistema oferece, que nós viemos seguir e multiplicar e reproduzir, nós temos a opção de nos entregar ao Senhor Jesus, entregar a nossa vida a Ele e sermos uma nova criatura. E sermos não mais a imagem do homem terreno, não mais a imagem do primeiro Adão, mas sermos a imagem do homem celestial, a sermos a imagem do segundo Adão, do Senhor Jesus, que nos criou para sermos irrepreensíveis e santos e dedicarmos a nossa vida e a nossa sujeição a Ele como Senhor da nossa vida. Deus te abençoe.